Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hélio Responde. Hoje, dia 1º de julho, e nós estamos aqui novamente respondendo algumas perguntas. E já deixo de antemão a sugestão para que vocês coloquem nos comentários as suas perguntas para que a gente converse neste mês de julho sobre outros tantos assuntos dentro das quartas-feiras nesse quadro. E hoje temos colocações muito interessantes e vocês vão ver como e por que é verdade aquelas afirmações que eu e o Pava fizemos aqui de que vocês são pessoas maravilhosas e que acrescentam muitos nos seus comentários, e tenho certeza que a nossa comunidade aqui são de pessoas do bem, do amor, com muita consciência. Vocês vão ver neste Hélio Responde de hoje. Mas antes de ver isso, nós vamos para a primeira pergunta. E a primeira pergunta que nos traz aqui é Bruno Fischer, dizendo o seguinte: primeiro, antes de encarnar, escolhemos em que ventre, família isso se dará? Os processos de reencarnação ou de encarnação, né? Encarnação se for a primeira experiência dentro do orbe em que nós iremos descer, reencarnação se já é a segunda, terceira ou por aí vai, é muito subjetivo e leva em conta muitos processos, como por exemplo o grau de consciência de uma determinada pessoa, de um espírito, o quanto ela está amadurecida internamente para ter uma escolha maior dos seus processos encarnatórios, qual a necessidade de aprendizado e de experiência daquele espírito. Então, muitos são os fatores que vão nos dar autonomia ou não para escolher se a gente vai ir naquela família, naquele contexto e assim por diante. A maioria de nós não temos uma autonomia muito grande assim nesses quesitos. Até porque estamos aqui mais para aprender e amadurecer do que para gerar amadurecimento e gerar aprendizados, né? Não é o nosso caso, não somos avatares. Os avatares sim, que vêm com essa missão de revolucionar e transformar o mundo ao qual eles vão interagir. Mas o nosso caso não é esse. Estamos aprendendo a amar, como já tratamos diversas vezes aqui no canal. E existe sim, aqueles seres que são responsáveis pelo nosso processo encarnatório. E se nós estivermos bem equilibrados naquele momento, antes eu digo, às vezes até anos antes, né, de nós ingressarmos em uma outra experiência, porque preparamos por anos e anos as nossas vidas, quando serão encarnados, a gente vai ter uma certa opção. Eles vão nos apresentar e nos apresentam muito bem detalhadamente, porque sabem o que é o melhor para o nosso crescimento e amadurecimento moral e espiritual, qual o tipo de aprendizado e de experiência que nós necessitamos ter. Então, dentro desse tipo de experiência, nós temos algumas opções. Pode ser que a minha necessidade de experiência para o meu amadurecimento e crescimento exija um modelo educacional bastante desenvolvido enquanto eu estiver na matéria. Então eu vou ter que nascer num país que tenha um bom desenvolvimento educacional e numa família que me dê condições para que eu me desenvolva a nível de educação, né? Já que temos o véu do esquecimento e não trazemos essa educação por bagagem, precisamos reaprender por enquanto tudo aqui a cada nova experiência. Então eu posso eleger entre algumas opções que eles vão nos ceder, mas ainda assim todas elas vão nos guiar por um mesmo processo de aprendizagem. Por mais que os contextos em países possam ser diferentes, as línguas que nós vamos falar, se nascemos na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil, é diferente, mas o norte da nossa experiência, o que vai guiar essa nossa experiência, pode ser semelhante. Se tivermos um grau de amadurecimento maior ainda, nós podemos muitas vezes escolher estar bem próximos daquelas pessoas que amamos, que podemos dizer ser das nossas famílias cósmicas, ou na verdade aquelas almas, aquelas consciências que nós já estamos mais afinizadas, que já caminhamos com ela por mais e mais tempo, desde toda a nossa experiência universal. Mas se tivermos um grau de ignorância muito acentuado, é provável que a gente volte
junto a todas aquelas pessoas que nós temos débitos, que nós precisamos rever alguns conceitos para aperfeiçoar a nossa convivência e estarmos tranquilos internamente. Se tivéssemos a opção de escolher, provavelmente nós não quereríamos encarnar próximo a essas pessoas porque elas nos geram desconforto interno. E as pessoas querem estar bem, querem estar satisfeitas, querem estar tranquilas, mas mal sabemos muitas vezes que só estaremos tranquilos e satisfeitos quando quitarmos todas as nossas vicissitudes e mesquinharias de conflitos conosco mesmo e com outras pessoas. Temos um grau de escolha, às vezes podemos escolher a família, às vezes não, é muito relativo e subjetivo. Mas espero ter contribuído um pouco para essa tua primeira colocação. E a segunda vem dizer o seguinte, que o fato de ser branco, magro, ter olhos claros e ser hétero, ou seja, o topo da pirâmide no que diz respeito aos privilégios neste momento, eu acrescentaria aqui ainda o fato de ter uma boa condição financeira, econômica, né? Aí sim nos colocaria lá no topo dessa questão dos privilégios sociais. É por conta de um karma positivo? Isso também é relativo. Pode ser sim fruto de ações pretéritas, né, que nós geramos e acumulamos méritos para ter uma condição um pouco mais tranquila nesta nossa atual encarnação, mas pode ser por ações de karmas negativos, porque ter e estar no topo da cadeia nos coloca uma grande responsabilidade, por mais que a gente possa muitas vezes pensar que não, mas sim, não sabemos como é ter os holofotes sempre para nós e sendo aceita as nossas visões, as nossas colocações, principalmente se tivermos, como eu coloquei, né, uma boa condição financeira. É mais fácil nós chegarmos nos grandes veículos de comunicação e sermos ouvidos, justamente porque a nossa sociedade dá mais voz a pessoas brancas, héteras, bonitas, né, olho claro, enfim. Então isso traz consigo uma grande responsabilidade e às vezes isso nos é colocado como um mecanismo de prova, como um mecanismo de um karma de ações não tão positivas lá atrás, para nos testar justamente e ver como o nosso espírito e a nossa personalidade vai se moldar frente a essas situações. Mas eu diria que mais do que um karma, seja positivo ou negativo, isso é um norteador do nosso Dharma, né? Isso está trazendo muito forte o nosso dever nessa atual experiência. Se eu tenho toda essa capacidade de influenciar as pessoas, porque tenho esses atributos e características que tu comentou, a pergunta então que fica é: o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou utilizar essa minha posição social para fazer o quê? Né? Então é muito mais delicado o karma que eu vou gerar do que o karma que eu construí anteriormente para chegar nessa minha atual condição. Penso que a principal pergunta é: o que é que eu vou fazer com isso? E essa pergunta se estende também para todas as nossas vidas e para todos os momentos da nossa vida. Não interessa muito quais foram as ações que eu tive lá atrás que geraram os frutos que agora eu estou colhendo. É importante a gente ter essa noção por um mecanismo de autoconhecimento, mas é mais importante ainda nós olharmos o que temos para diante. O que é que eu faço com tudo que a vida me oferece agora? É isso que vai gerar os frutos lá na frente das minhas atuais atitudes e ações. Isso eu acho um ponto principal. E pensando em karma, e aquela máxima para finalizar aqui, tudo acontece por um motivo, né? Naquela máxima que diz isso, tudo acontece por um motivo. O que se pode tirar de violências contra uma criança? É muito delicado esse tema. Eu penso que nós podemos tirar apenas que nós temos falhado enquanto humanidade. Nós podemos tirar que nós temos que investir muito mais em educação e em conscientizar as pessoas, porque se tivéssemos investido em educação, em valores humanos, talvez uma pessoa que tem esse tipo de atitude hoje não teria, se tivesse esse investimento em consciência e em educação, porque ela teria sido compreendida, teria se compreendido, teria sido acolhida,
teria se acolhido, teria recebido amor, carinho, afeto e, consequentemente, iria entregar isso para o mundo também. Às vezes, uma atitude dessa diz muito dos seus processos internos. Às vezes não, né? 100% das vezes aquilo que a gente faz diz muito de como está o nosso interior, o que nós buscamos. Aí algumas pessoas podem vir e dizer, já que nós estamos tratando de karma, né? Hélio, mas talvez essa criança que hoje está recebendo isso é por um motivo de que lá atrás ela criou algumas energias que atraiu isso para a vida dela. Bom, até pode ser, nós não temos como saber aqui porque não conhecemos a ficha espiritual de todo mundo, ainda não temos esse sistema nos nossos celulares, mas o que me cabe fazer é aprender com isso e transformar educacionalmente a nossa sociedade. O que essa pessoa fez, essas pessoas fizeram lá atrás, aí são problemas dela, mas a minha consciência me diz que eu tenho que tirar, que nós temos falhado enquanto humanidade e temos que olhar para isso e resolver o quanto antes, se a gente quiser ali na frente entrar na nova era, um mundo regenerado. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, não os que os outros geraram lá atrás ou que deixaram de gerar. Enfim, a consciência, na verdade, ela é o maior dos tribunais e julga perante a nossa própria consciência. Eu não conseguiria dormir se eu visse isso e fosse conivente com toda a situação, embora seja, porque o quanto eu estou me desdobrando para auxiliar o mundo nessas questões, talvez um pouco, ou talvez eu me cobre demais pelo meu processo de ser muito Capricórnio no mapa, mas assim caminha a humanidade, com conscientizações e com investimento de atitudes e ações e valores que vão transformar nossa sociedade e nossas pessoas, porque na verdade a sociedade é feita de pessoas, então vamos transformar as pessoas. Eu tiro isso desse ponto. E para nós avançarmos agora, e muito importante é comentar que vocês são pessoas maravilhosas, que têm grande consciência, e me inspira e me orgulha muito ver comentários como o da Carla respondendo outras perguntas aqui no comentário, que é o que eu deixo aqui a sugestão também. Às vezes nós não conseguimos responder tudo e vocês, sei que tem muitas percepções fantásticas não seria a palavra porque é fantasiosa, né? Percepções maravilhosas que contribuem com todo mundo. Então, o Human Music coloca que estava lendo sobre o livro do ego, e num trecho ele comentava sobre a necessidade de fortalecer o ego antes de abandonar, e perguntou se eu poderia comentar sobre. Eu não tenho coragem de comentar sobre, eu tenho coragem apenas de ler o comentário da Carla, porque eu não quero acrescentar e nem tirar nada. Está perfeito o nível de maturidade, pelo menos na minha avaliação, da resposta da Carla aqui, que diz o seguinte: quando somos mãe e educamos um filho, temos que direcionar para o caminho do bem e da ética. Portanto, nesse momento, estamos fortalecendo o ego, criando mecanismos para que a pessoa saiba jogar o jogo da vida, porque vivemos no mundo material. Quando atingimos a maturidade, é que teremos mecanismos internos para lidar com o ego, através da meditação, da observação, do estudo e da prática diária. Particularmente, acho que no mundo material é difícil de abandonar o ego, mas fácil de integrá-lo. Alguns conseguiram, os que se iluminaram, como Jesus e Buda, por exemplo, dentre tantos outros não citados. Acho que no mundo do autoconhecimento, isso aqui é perfeito. Há muita pressa para buscar a iluminação. Deveríamos ter paciência e dar um passo por vez, sem muita expectativa e cobranças internas, porque isso gera doenças e desequilíbrio. Fortalecer o ego, geralmente na infância, através da criação do amor próprio, auto-amor, firmeza de caráter, estabelecimento da ética e cidadania. Depois, quando maduros, integrar o ego e aceitar as sombras, procurar entender as ações dos outros, julgar menos, praticar mais tolerância e caridade. E no estágio final de iluminação, abandonar o ego, a consciência de plena unificação com o todo, sem julgamento de toda forma de vida, com fraternidade e amor incondicional. Enfim, é isso que vejo no momento e, como vocês puderam ver, eu não tenho a coragem de acrescentar nem tirar nada. Muito obrigado pela tua colocação, pela tua resposta, pela tua maturidade e forma de enxergar a vida, e eu, com o comentário da Carla, peço também para que vocês encontrarem respostas nos comentários, que vocês se sintam capazes de responder. Por favor,
coloque nas suas contribuições, sei que vai ajudar bastante das pessoas que estão perguntando e indagando também. E é isso por hoje, pessoal. Eu agradeço muito as vossas companhias até esse momento do vídeo. Nós nos vemos nos próximos, se você deixar o like antes de ir para o próximo vídeo aqui do canal, que eu sei que você vai assistir também. Então é isso, um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.